Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com você nessa manhã e com a sua família também. O texto que eu trago para nós hoje se encontra no livro de João, capítulo 10. 10 versículos apenas, e a palavra de Deus nos diz assim nessa manhã. Na verdade vos digo que aquele que entra pela porta do curral das ovelhas, que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. A este o obreiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola para eles, mas eles não entenderam o que ele queria lhes dizer. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. E o versículo 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Palavra do Senhor. Jesus, Filho de Deus, no verso 7, ele mesmo já está dando uma dica, já está dizendo para aquelas pessoas quem ele era. E o versículo 7 vai dizer o seguinte: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. E no verso 9 ele complementa o verso 7 dizendo que eu sou a porta e que se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará, e sairá, mas também achará pastagens. Essa é a terceira semana, acredito eu, que eu trago uma mensagem falando sobre quem é Jesus. Há 2 semanas atrás eu trouxe a primeira dizendo que Jesus era o pão da vida. Semana passada eu falei a respeito de que Jesus era a luz do mundo. E o texto, o Evangelho de João hoje, ele nos propõe, ele traz para nós, ele nos ensina que Jesus é o bom pastor, que ele é a porta pela qual todos nós devemos passar. E uma porta indica uma passagem, a gente sabe disso. O significado de uma porta, o indicativo de uma porta é que ela aponta para uma passagem. E Jesus, somente ele é a porta que conduz a todos nós à salvação. Não existe outra passagem, não existe outra pessoa, não existe outra situação, modo, que possa nos levar à salvação de Deus, que não seja através da pessoa de Jesus. Até porque a palavra aqui para nós ela é muito clara. Não há salvação em nenhum outro nome que não seja através do nome de Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus. O texto também vai deixar claro para nós, nas suas entrelinhas, que não existem janelas, não existem frestas. O que eu quero dizer com isso? Não tem atalho. Na vida de um homem e de uma mulher existem atalhos sim, para nos tirar da presença de Deus. Mas para nos levar à presença do Senhor só existe um caminho, não é atalho. E esse caminho se chama Jesus. Eu não sei quanto a vocês, mas eu já ouvi muito uma frase que diz o seguinte: todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira. Cuidado, porque isso é conto para fazer boi dormir. Somente um caminho leva a Deus.
E o texto aqui está dizendo, não sou eu quem está dizendo. É a palavra de Deus, é o próprio Senhor Jesus que disse isso para os discípulos. Até de uma forma que eles não compreenderam, mas logo depois ele dá o significado da sua fala. E a Bíblia o tempo todo nos compara como ovelhas. E aí existe até um pastor renomado, né, que gosta de brincar a respeito disso, porque eu não sei aqui, acredito que alguém aqui já deva ter visitado ou conhecido, ou sabe até como funciona a criação de uma ovelha, num pasto, né, no aprisco. E esse pastor gosta de brincar dizendo que a ovelha é um animal burro. E realmente, a ovelha, na sua essência, enquanto animal, ela não é um animal muito esperto, não. Mas a partir do momento em que ela se acostuma a ouvir a voz do seu dono, a partir do momento em que aquele animal se acostuma com a voz do seu dono, ela só segue e só obedece àquela pessoa. Pode chegar o estranho que for, que ela não dá ouvidos, literalmente. E é isso que o Senhor está dizendo aqui. Que nós devemos dar voz, devemos dar ouvidos apenas à voz daquele que pode nos conduzir a Deus. E essa pessoa é o Jesus. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, não há outro, como diz a palavra. Ele é a porta do céu, ele é o caminho, ele é a flecha ele é a flecha e é a seta, é a placa que indica a direção do caminho pelo qual todos nós devemos seguir. E já que a Bíblia nos compara a ovelhas, não é bode, não é cobra, não é boi, não é vaca, é ovelha. Já que a Bíblia nos compara a ovelha, todos nós devemos entender a importância de aceitar sobre a nossa vida a presença de um bom pastor. Só que assim como aquelas pessoas não entenderam essa mensagem naquela época, muitas pessoas também nos dias de hoje continuam não entendendo, ou pior, não querem entender. Interessante também que em João, lá em 8,36, né, vai dizer que se o Filho vos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Somente o bom pastor, somente Jesus Cristo, pode nos libertar dessa ignorância espiritual em que muitas das vezes a gente se encontra. Então a reflexão que eu trago para nós essa manhã trata sobre isso, trata sobre a porta pela qual todos nós devemos passar para chegar ao outro lado. E esse outro lado nessa manhã eu quero entender como sendo a salvação de Deus para as nossas vidas. Porque a salvação ela é para todos. A salvação que a Bíblia prega de Gênesis a Apocalipse não é para uma denominação. A salvação que a Bíblia prega não é para uma religião, não. A salvação que a Bíblia prega, é para todos aqueles e aquelas que creem e esperam no Senhor, que confiam nele. É para todos e a todas aquelas ovelhas que obedecem à voz do seu pastor. E repito, o bom pastor se chama Jesus Cristo. Mas aí para encerrar a gente também sabe, né? Existem muitas outras portas que conduzem os homens a outros caminhos. Existem aquelas portas que conduzem o homem à escuridão. Existem aquelas portas que conduzem o homem à escravidão. Existem aquelas portas que conduzem o homem para fora, para longe da presença do Senhor. E são exatamente por essas portas, e aí cada um conhece a sua. Eu conheço a minha. E aí são exatamente por essas portas que nós devemos trancar, não devemos passar por elas. Então a reflexão que eu trago nessa manhã é nesse sentido. Receba esse bom pastor na sua vida. Receba enquanto ainda há tempo. Porque todo tempo, também como diz o salmista e como diz a própria palavra em vários outros textos, todo tempo é tempo para se louvar e buscar a presença do Senhor. Mas todo tempo tem o seu tempo de fim. Então que o seu tempo de buscar o tempo de Deus seja hoje, não deixe para amanhã. Porque o amanhã não existe. Porque quando chegar o amanhã já será hoje. Então não deixe para amanhã. Tome a decisão que você precisa tomar na sua vida hoje. Passe pela porta, passe por Jesus. Aceite a presença desse bom pastor na sua vida. Porque somente Ele pode nos livrar de toda e qualquer escravidão, de toda e qualquer porta que nos conduz à perdição.
Amém? Deus te abençoe no nome de Jesus.